Pô, e assim, pra gente aqui bate aquela curiosidade, né? Sei que o Gerson começou a trazer alguns spoilers aqui nos bastidores de como vocês conheceram. Porque pra quem é fã, pô, nós temos vários fãs no mundo dos concursos, mas agora, Natália Masson, Gerson Aragão, como que ocorreu esse encontro entre vocês? Gerson, conta. A gente tinha um amigo em comum que promoveu esse encontro, né? Eu tava conversando com ele, Soares Neto, inclusive, pra essa câmera aqui. Um abraço, Neto. Trabalha comigo até hoje, uma pessoa espetacular, maravilhosa. E ele sempre falava de você. Natália. Eu disse, Neto, então eu preciso conhecer a Natália, né? Você faça o favor, né, de fazer o encontro, né? E Neto me conhecia porque Neto sempre trabalhou com o professor Luiz Flávio Gomes. Sim. E nessa época eu ainda era professor do LFG. Então eu trabalhava com o Neto em muitos eventos, né, com o professor Luiz Flávio. O Luiz Flávio estava fundando na época o Instituto. E aí eu dava aula lá e tal. Então tinha uma relação também próxima com o Neto. E aí eu disse assim, Neto, marque esse encontro porque ela é muito boa, vai dar bom, a gente vai conseguir fazer curso e tudo mais. E aí ele marcou esse encontro, né? Foi no café. Qual foi o café? O France Café lá em São Paulo. France Café em São Paulo. Sim. E aí ele passou o contato, Natália, tudo bom? Tá. E aí ela disse bem assim, não sei se vai dar para ir. Isso foi quando, Gerson? 2018. A virada de 17 para... Por aí. Não, Você já era o 17. Gerson fodão já. Gerson, era... 2017. 2017. Eu comecei em 2011 com o aplicativo para celular. 2014 eu comecei com os cursos. 2017 já tinha parceria com o professor Luiz Flávio. Isso. Já era. Já tinha relevância, já ia lá, mesmo assim, ela deu... fez curso. Tem uma história maravilhosa depois para contar. E aí... Que vem aí? Ela disse, não sei, porque eu fiz um negócio. O que você tinha feito no olho? Uma operação no olho? Eu sou míope, era Operou um exame de o olho. retina. Não sei se vai dar. Não podia sei pôr se lente de dá. contato, eu tava com a pupila dilatada. Era isso. E aí a gente se conheceu, ela foi, né? A gente começou a bater papo. E eu acho que ela estranhou, né? Porque eu sou um pouco palhaço, né? Não, Gerson, a gente no France Café em São Paulo. Aí Gerson fala assim, agora peraí que eu tenho meus seguidores, eu quero falar alguma coisa de direito constitucional, a gente tem que conversar sobre isso. Eu falei, tá bom. Nós vamos tratar de quê? Ele? Não, peraí. Ligou a câmera. Do nada. Pôs no ao vivo. Começou uma live. Que isso? Foi assim mesmo. Ela disse, não, mas a gente não preparou nada, você não precisa. Vamos fazer agora, né? Como o evento de hoje. O Gerson me convidou para estar aqui no podcast de vocês, Diego. Aí eu falei, sim, mas nós vamos tratar de quê? Vamos falar de quê? Ele, na hora a gente vê, lá a gente conversa. Improvisa mesmo. Improvisa melhor. Só pra aula mesmo de verdade que tem escrito. O resto, Tudo no improviso. tudo de improviso. É como a vida, né? É como a vida. Não pode levar a Tem que vida a improvisar. sério. Eu tenho um lema de vida. Não pode levar a vida a sério. Se você levar a sério, você envelhece, fica mal, não sorri. É terrível. E aí a gente conversou, fez a gravação. Essa gravação aí que ela ficou assustada em fazer. Tomou esse primeiro impacto, né? Mas a gravação foi ótima. A gente se conheceu. Começou a se conversar muito pelo WhatsApp. E aí começaram a sair as ideias, né? Naturalmente, vamos fazer um curso. Aí Natália, Gerson, ela fala assim, né? Gerson, eu não posso fazer curso, eu sou contratada da LFG. Eu disse, o que é que você Na pode época eu tinha um fazer? contrato de exclusividade, assim, que era levado muito a sério por todo mundo que trabalhava ali no LFG. Então eu não podia ministrar aula em nenhum outro curso. E aí a gente começou a pensar em cima disso. Se eu não posso ministrar um curso, eu posso o quê? E eu levei para a direção do LFG na época os contornos daquilo que a gente estava elaborando, que no final a gente chamou de mentoria. Foi um nozinho, né? Mas também não podia, eu podia. É um malabarismo terminológico. Sim. Deu certo. A gente da área do direito, né? Sempre dá um jeito. Malabarismo terminológico. Ficaram malucos com o malabarismo. Ficaram malucos. Não, mas funcionou porque a gente fez um grande curso. É um dos projetos dos quais eu mais me orgulho. A gente pensou e trabalhou nesse projeto muito tempo. E eu me dediquei bastante. Era uma época da minha vida em que eu ainda não era casada, ainda não tinha meus filhos, eu tinha bastante tempo. E eu entreguei muitas horas à construção dessa ideia, que rende frutos até hoje. Nas minhas aulas, porque tudo que a gente pensou, avaliou, foram muitas questões, lembra? Que a gente mapeou para poder construir esse curso. Era um curso voltado para Direito constitucional. Direito constitucional. Sempre para concurso público. Poxa, que bacana. E como é que era basicamente a ideia desse curso? Porque você falou que até hoje as suas aulas são moldadas em cima dessa metodologia. Essa metodologia, ela mudou um pouco a minha leitura do próprio direito constitucional para concurso público. Né? Por quê? Porque nós não queríamos que o aluno gastasse ou desperdiçasse duas coisas que são absolutamente escassas: tempo e energia.
Então ele precisa direcionar essas duas coisas para realmente conquistar algo, ter resultados naquele estudo. Então, na época, como é que foi o nome, Gerson? A gente construiu a ideia de um curso em 3 camadas, direito constitucional em camadas. Direito constitucional em camadas. Ficou assim, direito constitucional em O camadas. nome era mentoria direito constitucional, porque eu não podia falar a palavra curso. Sim, era mentoria. A palavra curso não podia aparecer em nenhum momento. Era mentoria direito constitucional em camadas. E o objetivo era esse, exatamente, fazer com que o aluno não desperdiçasse esses 2 ativos que são caros e escassos, tempo e energia. Como? A gente pensou na ideia de que o aluno fosse estudar de acordo com o conteúdo programático do edital, pensando em estágios, em camadas, efetivamente. Então, a primeira camada de estudo é sempre a leitura da legislação. No caso da minha disciplina, da Constituição. Ela é essencial para qualquer cargo, qualquer concurso, o aluno precisa passar por esse caminho. Essa estrada tem que ser percorrida. Mas existem temas que demandam um estudo do que a gente chamou de segunda camada, que é a camada doutrinária. Existem tópicos na minha disciplina que o aluno não encontra a partir da leitura do texto constitucional. Exemplo, poder constituinte. Ele quer estudar o poder constituinte originário? Bom, então ele precisa do aporte doutrinário. Então ele avançava para a segunda camada, se evidentemente o edital dele pedia o estudo desse assunto. E na sequência ainda tínhamos a terceira camada, que era referente à jurisprudência dos tribunais, em especial do Supremo Tribunal Federal, para carreiras jurídicas, concursos um pouco mais densos. Mas o aluno percorria as camadas de acordo com o nível do concurso, o tipo de prova, banca, não é, Gerson? Assim, qual era o objetivo principal? A gente não queria que a pessoa estudasse mais do que precisava, nem menos do que necessitava. Então, a depender do concurso, em cada um dos temas, com a Natália, ela dizia, olha, para esse tipo de concurso, basta ficar aqui na primeira ou na segunda camada. Nesse aqui, você tem que avançar até a terceira camada. Né? Então, vocês mapear isso por concurso. Exato. Curso de TJ, por exemplo, TJ São Paulo, concurso de escrevente. O aluno transita muito bem na primeira camada. Qual a necessidade dele assistir uma aula, por exemplo, completa sobre nacionalidade? Se decisões dos tribunais não vão impactar a prova dele, se certos conceitos doutrinários que são relevantes não vão ser cobrados, ou seja, deixam de ser importantes para aquela prova que ele vai prestar. Sim. Então, como o Gerson disse, já seria perda de tempo. Ele está desperdiçando a energia dele, o tempo dele, estudando um tópico que não é uma chance de ser cobrada, é muito remota, né? E a gente mapeou isso lidando com um número, assim, absurdo de questões. Na época, um dos nossos vídeos, em que nós relatávamos quantas questões nós analisamos na unha, porque não tinha equipe na época. A gente fazia a coisa na unha, por item. Éramos nós. Gerou dúvidas. Sim. De agentes do mercado, Como assim? De concursos. Como assim? Vocês analisaram 33.371 não acreditaram. Itens. E vocês analisaram mesmo? 33 mil contabilizado. Não, e foi feito na unha. Eu tô dizendo que eu dediquei muitas horas a esse projeto. O Gerson sabe. E eu sou muito detalhista, né? A gente não analisa nós dois sozinhos, né? Nós montamos uma equipe, óbvio, para analisar, porque a gente queria saber. Sim, mas na época, isso que eu ia dizer, a gente, né, eu falei que a gente tinha esse trabalho. Na época não tinha equipe. É porque a gente conferia tudo. Eu gostava que passasse por mim. Às vezes eu reclassificava alguma questão, né? Porque, enfim, era necessário. Porque a gente queria saber, dentro de cada questão tem em média 5 itens, né? A gente queria saber cada item, se aquilo era lei, se era doutrina ou se era jurisprudência. Nossa, cara. Porque a partir daí, a partir desse estudo, a gente conseguiria produzir o curso. Sim. Como é mentoria. A gente conseguiria produzir o curso de Natália. Então, o estudo era essencial para a produção do curso. E tudo que a gente fazia assim. Ele foi a base. Minha vida é isso, é analisar. Tipo, nenhum passo é dado sem analisar antes. Informação, dado, para gerar o que é melhor para o... Essa análise estatística ajudou muito a construir o curso, porque eu me lembro que na época ela revelou uma coisa que surpreendeu demais. Eu mesma como professora, e na época eu estava completando o quê? Mais ou menos 14 anos de carreira na docência. Eu me assustei um pouco com o número que os nossos dados estatísticos mostraram de relevância da primeira camada. Então, eu não sei, o Gerson talvez lembre, né? Lembro. Em média,
na época era 71%. Nossa, é obrigatório. Primeira camada tem que passar por Isso, ela. ou seja, a leitura do texto constitucional representava 70% das questões nessa disciplina. E aí a gente concentrou o estudo da mentoria, onde realmente as questões estavam alocadas. Sim, pra otimizar o E tempo. assim, não sei se esse número permanece estável, imagino que não, que haja alguma variação. Mas sem dúvida, a primeira camada, o estudo da legislação, segue sendo muito representativo. E a base, né? O aluno ele vai ter dificuldade de avançar até para uma jurisprudência, para uma doutrina, se ele não tiver a base, a camada, a legislação. Agora, você não já percebeu que a maioria das pessoas que vão começar a estudar para concurso, elas se baseiam em 2 ou 3 pilares e não resolve necessariamente esse problema? Aula, livro, no máximo questões. É. E normalmente livro de capa a capa. É. Sem que o aluno tenha a preocupação prévia de, antes de começar a estudar, avaliar o que realmente está no edital dele e qual a representatividade daquele assunto naquela carreira. Né? Então, e Eu vou dar também um o exemplo. seguinte... Pegar um exemplo, ó, direito eleitoral, deve cair, sei lá, umas 2 questões na prova da OAB. O cara pega uma doutrina de direito eleitoral e fica ali o mês inteiro lendo. Vai passar. Se ficar só nisso, você vai tomar todo o A tempo proporção. e energia. Eu tenho uma história boa para contar aí. Conte, homem. Quando eu fiz o concurso para defensoria, quando eu comecei a fazer os concursos de defensoria da Bahia, eu tinha feito antes de Alagoas e tinha perdido na segunda fase. E não tinha ido bem na primeira, passei arrastado. E aí o que foi que eu percebi? Eu disse, eu preciso fazer uma análise exatamente disso. Qual é a proporção? Porque essa proporção, às vezes, a pessoa não faz. E aí o que foi que eu descobri? Vou dar o exemplo da defensoria, mas quem está em casa pode fazer para qualquer concurso, né? Eu descobri que direito civil eram 7, 8 livros, 2.000 artigos, fora as leis, 8 a 9 questões na prova. Código de Defesa do Consumidor, Direito do Consumidor. Uma lei minúscula, pequena, né? Minúscula, não é pequena. E um livrinho. Eu li, professor Leonardo, muito bom. E eram 6 a 7 questões. Veja a disparidade de proporção. Então eu comecei a pensar, bom, eu vou investir mais tempo aqui. Claro, sim. Então, às vezes, a pessoa não percebe isso, começa a estudar sem fazer uma análise anterior. Aí vai, estudando, chega na prova, 50%, 60%, não chega onde quer. Né? E depois a gente escuta o tipo de comentário, mudaram o padrão na minha prova, só na minha que veio difícil, aí a pessoa não teve a preocupação de ver o histórico. E o que me chama a atenção no método de vocês é o aspecto emocional. Porque a gente tem muitos alunos aqui, né? E a gente percebe que muitos alunos ou desistem do concurso quando a prova vem muito difícil, pro nível que ele estava estudando, ou de alguma forma deixou de estudar muita coisa que deveria ter estudado, ou estudou muito mais do que deveria e tal. Então, o fato desse filtro até ajuda o aluno a não desistir nessa jornada, né? Porque imagina só, o cara estudou, achou que estudou pra caramba, achou que era só bunda na cadeira. Aí chega na hora da prova e um monte de coisa que ele nunca ouviu falar porque ele filtrou errado o estudo dele. Aí o cara desiste. Como a gente estava falando dos filhos antes de entrar no ar e iniciar aqui o podcast, né? Assim como os pais são intérpretes da realidade para os filhos, a gente é que ensina para o filho o que está acontecendo, o que ele está sentindo, vai ajudá-lo a nomear as emoções. O professor também tem esse papel com o aluno. Nós entregamos para ele uma espécie de um mapa, dizendo, olha, esses são os pontos mais cobrados, não desperdice energia aqui. Pode se dedicar nesse ponto, porque isso aqui vale a pena, isso aqui deve ser estudado. Então, o professor tem essa tarefa também, de mapear a realidade daquele concurso, daquela disciplina, para o aluno. Sem dúvida. Mas você levanta uma bola aqui, mas os cursinhos, por exemplo, os grandes aí, que fazem aquelas aulas genéricas, aulas que usam as matrizes e tal, eles sabem disso, correto? Eu já não acredito mais que cursinho faça assim. Os que eu trabalho, por exemplo, a gente já não tem mais esse trabalho. Isso foi no passado, eu acho, quando os cursos surgiram. Aí eram aulas muito genéricas, voltadas para todo tipo de concurso. Exato. Carreiras jurídicas no geral. Isso aqui é importante. A maioria dos cursos hoje trabalha de forma muito focada em concurso específico. Porque a banca importa, as provas anteriores da banca importam, alguma mudança de examinador. O examinador da disciplina tal foi trocado, joia. Então deixa eu ver quem é esse cara. Ele tem vida acadêmica? Tem livro publicado? Ele escreveu artigo sobre o quê? Ele gosta desse assunto aqui. Então, possivelmente, ele pode construir questões. Então, essa análise hoje é feita. Tudo está muito profissionalizado, né, Jéssica? Antigamente era diferente, né? Porque antigamente acho que até o nível do concurso era diferente. A gente percebia provas parecidas.
a prova de juiz, promotor. Ah, não tá importava ligado? muito, não. Era hoje não, tá muito segmentado. Não Se importava o muito. curso tem que ter essa preocupação hoje. Tem que ter, tem que ter. E o Se aluno, não em tiver- consequência, tem que ter a mesma preocupação. Aí vem a pergunta, né? Vocês acham que para um aluno, um mentor faz diferença? Porque eu gostei da sua comparação do pai que nomeia as emoções ali, da mãe que nomeia as emoções, porque tem aluno que fala, não, eu vou sozinho. E a gente percebe que é a pessoa que acaba gastando muito tempo, né? Um tempo que poderia ter sido economizado, ter alguém para guiar a direção para ele. O que vocês acham? Com certeza. Com certeza, porque quem já passou, ou quem está vivendo isso no dia a dia há muito tempo, como professor, ou como pessoa que mesmo que fez o concurso e passou, ela já sabe, ela já tem esse mapa. E o fato de já ter esse mapa é muito mais fácil para, Natália falou, nomear e dizer, olha, aqui. Quem está começando não tem essa noção. Então, como não tem a noção, o que é que ele vai fazer? Vou assistir, foi o que eu te disse no começo, né? Vou assistir as aulas do curso na sequência, vou pegar os PDFs ou os livros na sequência, vou resolver aqui as questões na sequência, e muito provavelmente ele não vai ter o resultado que ele espera estudando dessa forma. É bem praticamente difícil. como um GPS. ali E isso prova. nenhum curso vai conseguir fazer, nunca. Porque o curso, quanto maior ele fica, menor é o nível de personalização e de análise. E quanto menor ele é por isso que muita gente diz assim, meu curso mudou, não era assim, né? Porque ele cresceu, né? Ele cresceu, ele vai ficando grande. É muita gente para gerenciar, é muito professor. Então, não é mais tão personalizado à medida que cresce, né? Então, eu acho importante ter um curso, mas é importante que ele não siga aquela sequência daquele jeito, ele saiba como transitar e navegar dentro daquele mundo de informações. Até porque eu tenho a impressão de que, pelo menos os cursos que eu vejo, de forma genérica, né, pode ter exceção, que a preocupação do curso é dizer assim, estava no meu material. Sim. Estava no meu material. A minha preocupação não é estava no meu material. A maioria das coisas estavam ali, tudo bem. Mas os caras querem dizer tudo estava lá. 100% das questões estavam no meu material. E eu acho isso um grande problema. Porque para 100% das questões que caiu no seu concurso estarem no material, se o material precisa ser imenso, absurdo. O aluno não vai filtrar tudo isso, né? Então isso é um indicativo de que aquele material já não é adequado. Como é que vai estar tudo? 100%. Sempre tem uma questão que vai muito além, que é diferente, que pega alguma coisa. Como é que está tudo ali? Então, por isso eu acho que existem dentro dos cursos hoje aquelas divisões, né? Do curso regular, que tenta abraçar realmente o conteúdo todo. Então, isso existe, porque isso é necessário. Tem gente que tem tempo e estuda realmente um curso de forma completa, porque quer abraçar todos os tópicos. E os cursos, eles vão renovando aquele mesmo assunto a partir de novos produtos. Então, existe o curso do reta final, existe o curso pós-edital. E aí, nesses cursos, o professor já faz essa filtragem de material, porque ela é essencial. Ela é necessária, sob pena de o sujeito gastar muito tempo lendo alguma coisa que a banca não cobra há 10 anos numa questão. Às vezes você não tem um exemplar de uma questão sobre aquele assunto, não é? E correndo o risco, né? Porque o professor faz um filtro, às vezes caiu que ele não achou que ia cair lá. O que é Sempre existe o possível, risco, mas você tem que seguir aquela regra, né? Dos 80-20, né, Gerson? Eu trabalho com estatística, com dados e informações. Quando eu estudava para concurso de técnico e analista, eu lia, estudava as aulas lá no LFG. Eu não fui seu aluno não, viu, Natália? Eu sou professora antiga, mas não tanto. Então, eu assisti a aula, li o livro e disse, vou fazer primeiro os concursos. Na verdade, eu decidi fazer concurso para técnico e analista porque eu e esses 3 amigos que a gente estava conversando aqui, nós nos reunimos e assim, não, saímos da faculdade, vamos agora enfrentar as carreiras de juízes. Querem ser o quê? Juiz, defensor, promotor, vamos escolher, vamos pegar uma prova aqui de juiz e vamos fazer, né? Aí sentamos os 3, aí 20 minutos, um olhava para a cara do outro, assim, não sabia responder nada, Natália, nada. Eu fiz faculdade de Direito mesmo? Aí eu bati assim na mesa, técnico e analista, né? Ele disse, técnico e analista. Aí eu fui para técnico e analista, com a ilusão de que aquilo vai ser mais fácil. Não é que é mais fácil, é diferente. Se você vê concurso TRT para técnico, eu acho que é mais difícil passar que para juiz, carreira jurídica, o que for. É porque você tem que ter um índice de acerto, não é muito Você tem que grande. A concorrência é muito acirrada, né? Muito É forte. para empatar entre os primeiros ainda. É um negócio assim.
E aí eu segui o mesmo tipo de estudo, aula, o livrinho ali, aí eu resolvi as questões de técnico e analista, nada. Fui fazer uma prova em São Paulo, TRE de São Paulo. Menos de 50%, meu nome não saiu nem na lista, né? Puta merda. Não saiu nem na lista. O que é que eu fui fazer lá? E aí foi exatamente Vai isso. fazer número. Eu te disse assim, não é pagar possível. De onde é que sai esse negócio aqui? Que não tá onde eu estudo. E o professor lá disse que ele diz tudo. Aí eu fui olhar, observar, ver, não, acho que não tinha nem... Era PCI concurso, né? Não tinha aqui concurso, nada disso. Aí eu fui analisar, aí eu vi lei, Código Civil, Constituição Federal. Aí eu liguei para um amigo meu e disse, você já percebeu que a prova toda está nos códigos? Ele na prova. Imprimimos. Isso aqui PCI concurso, né? Imprimimos as provas todas. Aí ficamos uns 2, 3 semanas, questão por questão, analisando. Tá, olhando, onde é que tá. Aí um olhou pro outro assim, vamos decorar código, né, meu amigo? Aí a gente decorou código, e aí foi assim que a gente passou pra analista. Eu passei pra analista do MP, do TJ, e ele passou pra analista na Paraíba, do TRE. Mas aí quando você foi pra defensor público e você precisou... Não, aí eu já tinha passado pra analista, né? Sim. Já analista do MP. Aí pronto, aí com eu garanti ali, né? Eu pensei, agora eu vou estudar. De verdade. Agora eu vou para as carreiras jurídicas de novo, né? Eu fui para as carreiras jurídicas. Mas essa é a minha dúvida, que aí quando você foi para as carreiras jurídicas, aí você teve que subir as camadas ali, já foi para doutrina, para aula ou não? Então, isso é um negócio interessante, porque para prova objetiva, muito pouco. Muito pouco. E isso foi um dos fatores que me auxiliou muito a passar rápido nas primeiras fases de objetiva. Porque a lei ou a resposta era copiada, ou pelo conhecimento da lei eu conseguia eliminar. Impossível, a lei tá ao contrário. Como é que isso aqui tá certo? O domínio da legislação te garantiu até... meu amigo, se eu trouxesse meu vadimeco aqui, você ia chorar de tanto risco, grifo, amarelo. Mas você tem em casa, né? Tenho Esse guardado, vadimeco de estudos. Tenho guardado esse vadimeco, porque tipo, o que me salvou em concurso público foi decorar realmente os artigos de lei. Aí quando chegava perto da prova, eu abria, via tudo que estava em amarelo, grifado, asterisco. Pronto, era aquilo.